Para iniciar o momento de meditação da palavra de Deus que fala a nossa vida, é sempre importante deixar, como eu disse no primeiro dia, o Espírito Santo falar em nós, Porque quando o Espírito fala, é Deus quem opera, é Deus quem age entre nós. Então, junto comigo, vamos rezar, clamando do Espírito Santo para cada um de nós, para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus use a cada um de nós como instrumento da sua paz, assim como usou de Madre Teresa de Calcutá. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor possa falar a cada um de nós. Ao olharmos a liturgia, primeiro quero saudar a todos, que perseverantemente acompanharam esses 6 dias de cerco eucarístico, cerco de Jericó, onde nós fomos cada dia vencendo uma barreira, destruindo uma muralha em nossa vida, fomos aprendendo a usar os instrumentos da misericórdia e da fé. Eu me lembro, a primeira ocasião que aqui estive, que nós buscamos entender melhor o louvor de Deus na nossa vida, e hoje justamente a fé que nos faz alcançar a vitória. Então são justamente os materiais, os instrumentos que nós vamos usando para viver a nossa vida cristã, para derrubar as muralhas que se impõem diante de nós. E a palavra de Deus, ela hoje nos chama justamente a entender a nossa fé, a fé que nós vivemos em Cristo e a fé que gera o sentido celebrativo da comunidade. Ao olharmos a primeira leitura de hoje, é interessante como fica muito importante para Paulo o motivo de nós nos celebrarmos o Cristo. Nós que nos preparamos para a festa do Cordeiro, nós que nos preparamos para a festa da vida. E assim, a intenção de Paulo é como nós nos apresentamos a esta festa. Com que roupa nós vamos a esta festa? Com quais atitudes nós celebramos esta festa? E assim ele vai recordar para a comunidade, existe entre nós o fermento do mal. E muitas vezes esse fermento tenta crescer na nossa vida. Às vezes o fermento da discórdia, às vezes o fermento do individualismo, às vezes o fermento, como hoje Paulo vai dizer, das imoralidades. E tudo isso às vezes vai atrapalhando a nossa vida de celebrar justamente esta festa, a festa do Cordeiro. Por isso nós hoje somos chamados a deixar esse fermento de lado e buscar justamente a misericórdia que completa a nossa vida. Buscar um novo fermento, e Paulo vai dizer isso, precisamos deixar o velho fermento para trás, pois ele pode levidar a massa e estragar essa festa, pode estragar a nossa vida. Por isso somos chamados hoje, com Paulo, a entender justamente como nós preparamos a nossa vida e a nossa comunidade para celebrar a Eucaristia. Nós não podemos celebrar de qualquer jeito, nós não podemos celebrar de qualquer maneira, é preciso preparar a nós mesmos. Paulo hoje nos chama, o que nós apresentamos? Aquilo que nós vamos preparando no nosso dia a dia, o que nós apresentamos? É como fazer o pão, Como nós preparamos? Quais os ingredientes que nós usamos para que a massa, para que o pão possa ser apresentado, para que os motivos e as nossas ofertas sejam entregues diante do Senhor. Se ainda temos um pouco desses fermentos, é preciso deixar com que o Senhor mude isso em nossa vida.
preciso deixar com que a nossa vida se conduza, como nós vamos ver logo mais, pela fé. A fé é esse fermento, né? A fé é justamente esse ingrediente que completa a nossa vida. Esse ingrediente que justamente nos faz viver a alegria do Evangelho, nos faz celebrar o motivo da Eucaristia, que é esta ação de graças que nós celebramos ao Senhor. Por isso somos chamados constantemente a entender, né, quais os ingredientes que eu estou usando no meu dia a dia. Madre Teresa soube usar o ingrediente da caridade. Madre Teresa usou, né, o ingrediente da misericórdia. Por isso soube preparar uma melhor oferta de si mesmo para Deus. Nada influenciou a vida dela, como hoje Paulo nos fala. Não devemos deixar com que nada influencie a nossa vida cristã. Às vezes, né, o que nós percebemos entre nós, às vezes o que nós vemos acontecer em vários lugares, não pode contaminar a vida cristã. E Paulo isso falou para nós. Não podemos deixar, né, o que às vezes para o mundo é normal, né, ser, né, normal para nós. O que para muitos, né, é uma realidade, né, normal, para a comunidade não pode ser. E entre elas nós vamos entender, né, várias situações da vida cristã. Né, a família, que tanto o Papa, né, nos chama a refletir e a rezar pelas famílias, né? Muitas vezes, né, as famílias são desfeitas porque o fermento de muitas situações começou, né, a crescer na vida de muitos casais. E assim houve a ruptura, houve a dureza de coração, houve a incapacidade de amar, houve as situações que afastaram a vida. Às vezes na comunidade, muitos irmãos se afastam da comunidade, porque às vezes o fermento da indiferença, o fermento, né, da mesquinhez, o fermento, né, das intrigas, o fermento da fofoca, vai assim, né, fazendo com que a massa se perca, com que o pão se estrague, com que a festa se encerre na vida de muitas pessoas. E Paulo hoje nos chama a entender isso. Como de fato eu quero celebrar, né, a minha vida diante do Senhor? O que eu trago como oferta? Como eu vivo, né, o meu compromisso cristão? E assim somos chamados a entender, né, aquilo que nos motiva constantemente a sermos igreja. E assim nós vamos trazendo, né, este alimento, esta oferta, que é cada um de nós, né? Nós nos unimos à oferta que é Jesus. Nós também tornamos a nossa fé o alimento para a nossa comunhão. E assim nós vamos crescendo cada vez mais enquanto comunidade, uma comunidade servidora que dá testemunho. É claro que isso é difícil, mas existem certas coisas que nós temos que abandonar. E Paulo assim nos mostrou. E Jesus no Evangelho também nos mostra, né, o chamado a renunciar. Tem coisas que precisam ser renunciadas na nossa vida. Tem coisa que a gente não pode tomar para nós. É preciso renunciar. E Jesus diz: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Isto é um caminho para a comunidade. Como Paulo vai entender, é preciso renunciar a certas coisas. Não é possível deixar-nos influenciar por certas doutrinas, por certas filosofias de vida, por certos modos de viver. Não podemos nos deixar mais nos influenciar por isso, mas justamente deixar com que o Senhor complete em nós a sua obra, com que Ele nos faça, como Paulo vai dizer, novas criaturas. Que possamos constantemente celebrar essa certeza na nossa vida. E o Evangelho de hoje, que muito nos chama a entender como Cristo, né, faz uma experiência de ressurreição a cada um de nós. Então nós vemos, né, Jesus que vai trazer um novo ensinamento. Ele que se coloca na sinagoga, a comunidade dos judeus, né, ele que se coloca na nossa comunidade trazendo um ensinamento. E para esse ensinamento é preciso estar de ouvidos atentos. Por isso nesse mês, né, o mês da Bíblia, mês de setembro, somos chamados a ouvir melhor a palavra de Deus que fala a cada um de nós. Às vezes nós nos fazemos indiferentes a esta palavra. Muitas vezes nós temos tempo para tudo. Temos tempo para o seriado, temos tempo para
para as novelas, temos tempo, né, para isso ou aquilo, mas a palavra de Deus, nós achamos que estamos perdendo tempo. Às vezes pegar a palavra de Deus e rezar com ela, alguns acham que é perder tempo. E justamente Jesus traz na sua palavra este ensinamento, que nos coloca novamente, né, no meio, que nos capacita, nos faz nos levantar. Quantas pessoas estão caídas, né? Quantas pessoas, né, estão, né, sem força para estar no meio conosco, né? Porque foram tomadas muitas vezes, né, pelas doenças, né, do nosso tempo, às vezes, né, pela solidão, às vezes pela tristeza e por muitas outras ocasiões. E muitas vezes o que elas precisam é de uma palavra: levanta-te. É como Jesus nos dá coragem: levanta-te. É como Ele falar a cada um de nós que às vezes está caído na beira do caminho, né, já sem forças, sem motivo, sem ânimo, sem alegria. Por isso Ele vem ressuscitar em nós esta esperança, esta fé, de nos colocar novamente no meio, ou seja, de estarmos, né, diante do seu encontro. E assim Ele nos estende a mão e fala: levanta-te. Ele falando para cada um de nós. E nós sabemos de quais as condições que nós precisamos nos levantar. Muito mais do que destacar, né, as condições, você sabe. Pois Jesus fala para você hoje: levanta-te. Às vezes, né, muitos esperam: será que aquele vai ser chamado? Será que aquele vai assumir, né, esse ministério? Será que aquele... E aí justamente Jesus fala a cada um de nós: nós precisamos, né, nos deixar conduzir por Jesus. Somente no encontro com Cristo somos capazes de experimentar a sua ressurreição. Somente o encontro com Cristo é transformador na nossa vida. E o documento de Aparecida já falou isso a nós. Somos transformados no encontro com Cristo. Somos renovados pelo seu amor. Somos, né, transfigurados pela sua misericórdia. Somos motivados pela sua alegria. Por isso Jesus consegue olhar a situação de cada um. Eu dizia, né, no primeiro dia que eu aqui estava, e hoje cabe muito, como Jesus não se faz indiferente à situação das pessoas. Ele é capaz de entender a necessidade de cada um, à sua maneira, ao seu modo. E é capaz de superar a qualquer rigorismo para favorecer a vida. Por isso hoje Jesus nos ensina. Às vezes nós somos, né, formados numa mentalidade de muito rigorismo. Nós acabamos, né, colocando pesados fardos na vida das pessoas. E às vezes isso é um grande mal nosso. A gente acaba colocando fardo na vida das pessoas. Fardos esses que nem nós e nem as pessoas às vezes conseguem carregar. E o que levou Jesus a olhar para aquele homem que era, né, que não era percebido por ninguém, né, mas porque todos estavam olhando para Jesus, a forma dele agir, né, estavam observando ele e esqueceram de enxergar a pessoa que estava do lado. Esqueceram de enxergar a necessidade da pessoa que estava no meio daquela assembleia. E só queriam, né, ver o que Jesus iria fazer. E justamente Jesus não se faz indiferente, como também nos ensina que não podemos nos fazer indiferentes à necessidade das pessoas. E assim Jesus, movido pela compaixão, é um sentimento que sempre aparece no Evangelho. Principalmente no Evangelho de Lucas, né? Jesus vai mostrar constantemente esta compaixão. E vamos perceber isso porque Lucas é um dos únicos que trazem as parábolas da misericórdia. E vai falar como a compaixão é o sentimento que consegue ir ao encontro da pessoa em sua situação de dor, de sofrimento, de esquecimento, de miséria e até mesmo de isolamento. Quantas pessoas são isoladas na comunidade? Né? Por uma situação ou outra da vida, né? São isoladas. E Jesus traz de volta para o meio, para mostrar como devemos ser uma comunidade acolhedora, que olha para a vida e não justamente para o rigorismo. É claro que como igreja a gente precisa mudar muito, né? Começando a mudar por nós, né?
E Madre Teresa dizia, né? Pode ser que eu não mude o mundo que está fora de mim. Pode ser que eu não consiga mudar o mundo, mas eu começando a mudar o mundo que está em mim, eu consigo mudar parte deste mundo. É uma realidade que é verdadeira para nós. Pode ser que você não mude muita coisa, né? Pode ser que você não faça, né, grandes maravilhas, mas se você começar a mudar aquilo que existe dentro de você, você pode já fazer o muito na sua história, né? Você pode fazer, né, o diferente na comunidade. Por isso somos chamados hoje por Cristo a olhar aqueles que nós devemos trazer para próximo de nós, para junto de nós. E Jesus faz isso, porque Ele resgata a vida humana, Ele resgata o valor. E às vezes nós só conseguimos enxergar com os olhos do preconceito. A gente só consegue enxergar com os olhos do julgamento. E Jesus olha muito mais além. É por isso que Ele não ficou preocupado no que iam dizer do que Ele estava fazendo. Incluindo uma pessoa que era incapacitada, onde já se viu? Jesus vai mostrar que todos nós somos capazes sim de viver a nossa fé. É só deixar-se modelar pelo Cristo. Por isso o profeta Jeremias, né, na sua maior experiência de conversão, né, Deus o chamou, né, para que ele descesse à casa do oleiro. É uma famosa passagem de Jeremias. E Jeremias assim se deixou levar. Falou, o que Deus quer de mim dessa vez? Né? Vamos ver até onde vai tudo isso. E ele foi na casa do oleiro. Né? E ele percebeu que tinha, né, o oleiro lá trabalhando no barro. O barro se desfez. O oleiro não jogou fora o barro. Pegou o mesmo barro e modelou de novo. E fez, né, um belo vaso, né, um belo ornamento. Isso mostra duas ocasiões. Primeiro, né, nos lembra, né, o livro do Gênesis, como Deus modela o ser humano do barro. E depois, lembra como nós devemos nos deixar modelar por Deus. E é isso que o profeta entendeu. Né? É preciso deixar com que Deus modele a nossa vida. E é preciso deixar com que a palavra do Evangelho modele a nossa vida. Modele a nossa forma de ser igreja. Modele a nossa forma de ser comunidade. É claro que precisamos vencer muitas coisas ainda. É claro que precisamos, né, derrubar muitas muralhas ainda. Mas tudo isso começa quando de fato nós assumimos, né, a atitude e o sentimento de Jesus. Quando de fato nós nos deixamos, né, nos deixamos educar, né, nos transformar pelo ensinamento de Jesus. Ele traz o ensinamento e a palavra diz isso. Né? Na sinagoga, ele apresenta um novo ensinamento. Ensinamento diferente de todos os outros, né? Daquilo que, né, de tempo em tempo já não levava a nada. Jesus agora supera, né, né, a falsa doutrina, todo o falso ensinamento para dar o seu ensinamento. E o seu ensinamento é justamente como ele capacita a cada um de nós. Então nós podemos entender, como Cristo hoje nos chama, levanta-te e venha para o meio. Cristo falando a você, para que você possa se levantar da sua condição. E se levantar da condição é não ficar mais na mesma posição. Ou seja, é não estar mais na mesma condição, é na mesma situação de vida. É você assumir uma nova atitude, né, de inércia para agora um movimento, né, um movimento dinâmico. Você que estava parado, começa agora a se mover. E isso é preciso deixar com que, né, constantemente na nossa vida aconteça. Né, como eu dizia, né, um padre, né, um saudoso padre amigo meu dizia, se nós não dermos um passo, nós não chegamos a lugar nenhum. Então é preciso dar esse passo, se levantar, não ficar mais no comodismo, mas agora assumir um compromisso, o compromisso de Jesus. E deixar com que Ele nos coloque no meio, ou seja, que Ele nos conduza para a missão. Ou também nós podemos entender a nossa atitude para com as pessoas, trazê-las de volta para junto de nós, usando justamente a misericórdia, usando a caridade, usando o perdão. E tudo vai, né, fazer a diferença. Por isso, optamos pela vida, optamos pela comunhão, optamos, pois, pela fraternidade,
que nos torna irmãos e de fato nos faz testemunhar o quanto somos de Cristo. Por isso não deixemos com que nada influencie em nós, né, a perseverança da fé. Que nada atrapalhe, né, que nada nos influencie, né, destruindo de nós a fé. E não nos deixemos, nos deixemos conduzir pela palavra de Jesus. É isso que hoje o Evangelho tem a nos falar, é isso que hoje nós podemos acolher para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.